para o respectivo que precisa ouvir. Tá. A Silvia, ela trabalha com o que mesmo, Silvia? Esqueci que você trabalha com o quê? Advogada. É advogada? Sou. Meu Deus. Que beleza! Perigo, né? Não, não é beleza, não, é perigo. Ai, ai. Qual é o perigo, padre? Ah, advogado, você já viu O algum... argumento é demais, tá louco. Você já viu algum advogado honesto, não? Ah, Já. Que horror, padre Paulo. Padre Paulo, olha lá, eu te conheço há 10 anos, hein? Olha, eu tava no colégio. Olha que menina linda. Eu brinco que quando eu vejo dois advogados juntos, já é formação de quadrilha. Que horror! Verdade, concordo. Ai, ai. Muito bem, então vamos começar? Vamos, eu gostaria que vocês começassem falando, que contassem as impressões que vocês têm sobre a diferença entre os homens e as mulheres, entre a psicologia masculina e a feminina. O que vocês percebem? Eu até penso que vou aprender aqui também, porque sempre, com relação a esse tema, a gente pode aprender, porque são as visões de cada um, não é? Ou as experiências de cada um. Sim. Eu acho que Quem os que homens são objetivos e as mulheres subjetivas. Certo. Né? Não é questão de argumentar, porque eu acho que os homens argumentam também, né? Mas Sim. as mulheres são mais, sei lá, não... Você entende o que eu quero dizer? Insistente. Insistentes? Gostam de falar mais. Insistente. Gostam de falar mais. Mas mesmo quando tem razão, aí acaba perdendo a razão, porque fala demais, né? Aí é uma loucura. As mulheres são mais chatas, vai. Insuportáveis. Boa. A famosa chata. Cri-cri, é chata, Isso aí. Cri-cri? Nossa, mas estão falando só coisa negativa. Não, eu falei, tem a mulher. Geralmente as mulheres são subjetivas. E aí, quando ela consegue encerrar e terminar o assunto, ótimo. Mas geralmente não é isso que acontece. As mulheres sempre retomam um assunto e sempre retomam, e aí vai para outro assunto e nunca finaliza, entende? Os homens são mais objetivos. Eu acho que é nesse sentido. O link lá que o rapaz falava lá no vídeo, né? Tudo se conecta uma coisa com na tudo. outra. Isso, tudo se conecta com tudo. E também falava da emoção, né? Que está tudo ligado a alguma emoção, né? E todo tempo. Todo tempo. Que não é... As coisas não são frias, assim. São fatos, acontecimentos, sem mais, né? Como se fossem fatos históricos, ponto final. Né? Não são assim, né? Tipo, normalmente a mulher pede alguma coisa pro homem, ela pede porque ela vai sentir de alguma forma quando ele realizar aquilo, né? Acho que é nesse sentido que, por trás dos pedidos das mulheres tem uma emoção, né? Acho que foi isso que ele falou, não? Por trás dos pedidos? Como assim? Vamos ver. Então, se a mulher vai pedir alguma coisa pro homem, né? Ai, amor, traz café na cama pra mim. Aí é porque ela quer se sentir de alguma forma, ela quer se sentir amada, ela quer se sentir valorizada, ela quer sempre sentir alguma coisa. Então, atrás de todo pedido dela, ou se ela tá na cozinha... Oi? É dengo. Quer fazer o marido de escravo. De escravo? Nossa! Não, é os sentimentos dela. Não, que é dengo. É dengo. A
A mulher, se ela não tiver muito bem por dentro sentimentalmente, assim, se a autoestima não tiver alta, essas coisas, ela depende muito do parceiro, né? Ela espera muito do parceiro. Eu vejo dessa forma. Se ela não está bem por dentro. Aí, às vezes, ela vai cair em cima do homem daí. Aí vai ser pedindo para ele fazer coisas ou vai ser exigindo coisas. Muita cobrança, né? Para suprir aquilo. Isso. É fria. É interessante, né? Nesse sentido que você falava aí da autoestima, né? Sim. Autoestima. Isso é um ponto importante mesmo, né? É um elemento importante para vocês, né? Para as mulheres. Não é? Sim. Que ela muito mesmo. Que é mais instável, né? A autoestima. Isso. Ela é variável, não é uma coisa assim, né? Uhum. Os homens não, é algo que se eles têm, sei lá, têm uma boa profissão, né? Estão bem empregados, têm não sei o que e tal, pronto. A autoestima é mais concreto. É mais concreto. Uhum. Exatamente. E a variação hormonal também, né? É um ponto que tem conta essa parte muito. Mas eu falar. acho que eu li um livro que são as 5 formas de amar. 5 linguagens do amor, não é 5 isso? linguagens de amar, do amor, isso aí. Mas então, às vezes, a maneira como eu amo é diferente da maneira como o meu parceiro ama. E aí fica... Ou seja, eu amo fazendo coisas pela pessoa, a outra pessoa me ama me elogiando. E a gente nunca se entende? Então, tipo, como assim? Amar pra mim é fazer as coisas por mim. Se você não faz nada, logo você não me ama. Então, acho que por isso tem que ter muita conversa, entende? E eu acho que a psicologia ajuda muito nisso. Tipo, agora eu já acabei de ter análise, coincidentemente, e a gente falou das virtudes. Então, a psicanálise, ela, junto com a espiritualidade, e é exatamente isso que você falou numa das aulas, que quando você conhece o parceiro e ele está na mesma sintonia com você, as coisas ficam... A conversa fica mais fácil, entende? O relacionamento flui. Então, eu acho que é isso. Sim. Depois, as mulheres, elas, por exemplo, o Instagram é um perigo, né? Na verdade, para mexer com autoestima, não é? Você ficar ali se comparando, acho que não. O perigo é a gente olhar para fora, né? A gente procurar fora. Tem que estar bem resolvida. Se você está bem resolvida... Não, isso não afeta, né? Não. Se estiver bem resolvida, mas eu acho que uma realidade grande é a falta de... não estar resolvida, né? Porque a maioria não tá, essa é a questão. Aí tem que buscar o autoconhecimento. Sim, tem que olhar para dentro, né? Elas estão procurando fora, que é no Instagram ou nas... Mas você pode ser celebridade, e aí ao mesmo tempo ser bonita internamente. Essa é o que as pessoas não entendem, entende? Tipo, é um longo trabalho, principalmente ficar bonita por dentro, muito mais que por fora, porque qualquer plástica resolve. Mas tem que se dedicar, entende? Tem que se dedicar. Isso aí. Interessante, muito bom essa visão aí. E do autoconhecimento, por que o autoconhecimento ajuda, na tua opinião? O autoconhecimento, porque eu sabendo as coisas que eu, no caso, focando no relacionamento, né? Sabendo o que eu aceito e o que eu não aceito, logo sabendo o que eu aceito e o que eu não aceito, fica mais fácil eu escolher uma pessoa. Certo? Entendi. Entende? Então, se a pessoa se conduz de uma maneira que eu não concordo, não é assim, não vou descartar de uma vez, mas assim, aí a gente vai botando na balança e aí as coisas são mais rápido, mais fáceis. Tudo é muito mais tranquilo do que você ficar, será que a pessoa vai mudar daqui 10 anos? Então, por isso que eu acho que você tem que se conhecer. O que eu quero? O que eu gosto? O que eu não gosto? Vou procurar uma pessoa semelhante. E o que eu posso oferecer também, o que eu não posso oferecer, né? No momento. Não, mas aí isso é o autoconhecimento, porque, por exemplo, no meu caso, eu até falei isso também hoje, eu falei assim, o que eu tenho para oferecer, eu sei. Eu sei o que eu tenho para oferecer. Agora, o que o outro tem para me oferecer? Me mostra o que você tem para me oferecer. O que você vai me fazer feliz? Você vai me fazer uma pessoa amada? O que você vai me oferecer? Não tô falando materialmente,
Tô falando, você é uma pessoa equilibrada partindo desse princípio, sabe? Porque hoje em dia é muito difícil as pessoas serem equilibradas. Então, assim, o que eu tenho para oferecer, no meu caso particular, eu já sei. E eu sei que eu tô em constante evolução. E aí, o que você tem? A pessoa tem que mostrar. E aí você vai vendo se tá de acordo ou não com as coisas que você quer para sua vida. Sim. Ótimo. E a Dani, o que mais ela fala, Daniela? Olha, eu como já sou casada há mais de 10 anos, eu já tenho uma visão um pouquinho diferente. Ok. Eu acho Vai que ser as pessoas interessante. mudam, eu acho que as pessoas mudam, acho que a Daniela, que casou há 10 anos atrás, é uma pessoa completamente diferente da Daniela que está aqui hoje. Né? Eu com certeza melhorei em várias coisas, desenvolvi alguns defeitos que eu talvez não tivesse há 10 anos atrás, mas em compensação também evoluí muito, e eu vejo assim, que a gente tem, quando você está num casamento diferente de um namoro, que muda muito, né? Você tem que, essa visão de o que essa pessoa funciona para mim não funciona, já não existe mais, porque você está casado, então o que não funciona para você, você vai ter que fazer funcionar, digamos assim. Entendeu? Você já tem um outro approach, entendeu? É diferente da fase do namoro. Sim. Então, Bem outro. da forma que eu mudei, o meu marido também mudou. Né? Então, algumas coisas que podem me incomodar, claro que a gente pode conversar, a gente pode tentar resolver a situação, mas se não resolver, eu vou ter que mudar para fazer funcionar. Sim. Entendeu? Boa. A gente tem que abrir mão de muita coisa para fazer um relacionamento dar certo. Sim. Eu queria... Tem que Mas ser porque quando vocês se conheceram, vocês tinham compatibilidade, certo? Tipo, claro, bem ou mal, você escolheu ele, assim, botando na balança, né? Mesmo sabendo que, óbvio que com anos de casamento, poucos ou muitos, sempre vai acontecer e vocês vão mudar. E é isso a vida, né? Eu sou solteira, né? Assim, estado civil, mas eu acho que eu busco entender muito, né? Para quando acontecer, eu estar bem equipada, né? Preparada. Preparada. Padre, qual foi a sua pergunta inicial mesmo com relação Mudou tudo, ao homem né? e mulher? Você viu que a gente está falando de outra coisa. Tá vendo? A pergunta inicial foi Tá falando mais se vai dar certo ou não vai dar. Tem que dar, tá vendo? Essa é a diferença. Se fosse um grupo de homens, o assunto já teria acabado, entendeu? Cada um teria uma coisa. Já seria estatística. Eu queria saber a opinião da Daniela com relação à pergunta do padre, já que ela está casada. Sobre a psicologia masculina e feminina, a diferença entre as psicologias, como é o homem e como é a mulher. Né? Eu concordo com o que já falaram, que o homem é muito mais objetivo, a mulher é mais subjetiva, a mulher é mais sensível. Não é que o homem seja mais insensível, tem homens que são sensíveis, mas a mulher ela tem um temperamento mais melancólico, talvez. Não sei melancólico? Se não. Não sei se é melancólico, mas mais dramático, mais sensível. Mais sensível, exatamente. Mais sensível. E aí, como é sensível as coisas negativas, os problemas vão afetar de uma maneira maior também, né? Mas também as coisas boas vão também ter uma dimensão maior, na verdade? Também, verdade. Né? Também. Vão reverberar de uma maneira maior, né? Uhum. Eu me lembro de uma psicóloga, eu acho que eu já comentei da outra vez, uma psicóloga espanhola, pena que acho que até é interessante de traduzir, legendar esse filme, esse vídeo dessa psicóloga, porque ela fala da diferença, é psicóloga e vai falar da diferença entre o homem e a mulher, da experiência que ela tem, né, atendendo homens e mulheres. Então, ela fala uma coisa, ela fala assim, que a mulher nunca está satisfeita,
que a mulher, ela sempre tem um porém, né? Você fala assim, não, puxa, teu cabelo tá bonito e tal, né? Olha, sim, tá assim, mas não sei o quê. Mas né? isso aí é mulher chata, né? Não é. Eu, sei lá, eu acho que depende. Depende. Eu acho. Depende. Tá, você nunca. Eu às vezes faço isso quando eu tô mais pra insegura, sabe? Insegura, né? Agora, se eu tô muito bem, aí eu tipo, obrigada. Eu Agora, acho se assim, eu eventualmente tô isso mais pra acontece. baixo, aí vem alguma coisa tá errada, né? Tipo, Sim. teu cabelo tá bonito. Aí eu, tu achou mesmo? Sim, sim. Às vezes a gente faz isso para ter a reafirmação do elogio. Também, É. às vezes Pode você ser, até né? acha que tá mesmo, mas aí você fala isso pra pessoa não insistir, entendeu? No elogio. Isso Sim. às vezes é uma insegurança, realmente. Eu acho Aí que você tem talvez trabalhar. ali ela pode ter experiência como psicóloga de pessoas que vão procurar a psicóloga, ou seja, não estão tão bem resolvidas, né? É verdade? Aí, então, vão estar sempre insatisfeitas com alguma coisa e tal, né? Então, talvez chame mais atenção isso a ela das mulheres do que dos homens. Os homens, ela fala isso, que eles vão lá e são muito objetivos, né? Então, falam, então isso aqui. Outra coisa que ela fala, também nesse âmbito aí, né? Que é o âmbito da experiência de psicóloga, né? Que elas vão lá e sempre falam dos outros, né? Não falam delas mesmas, né? Porque a minha vida é que não sei o que tal, e não sei o que lá e tal, né? E, não é? E os homens não, eles falam, olha, está acontecendo isso comigo, e não sei o que, né? Eu queria saber se tem alguma, enfim, alguma solução e tal, faz isso, não sei o que, pá, né? Então, isso é uma outra coisa mais Teve um prática. dia, é engraçado, né? É da minha mãe, mas é rapidinho. Mas ela foi numa analista e aí ela ficou 45 minutos falando. No fim, a minha mãe olhou pra cara, e a mulher não falava nada. No fim, minha mãe olhou pra cara dela e falou assim, o que você acha do que eu falei? Ela falou assim, tô esperando você chegar aqui. Minha mãe só falava de todo mundo, menos dela. Assim, aí a analista foi e falou, tô esperando você chegar. Você não chegou? Você tá falando da sua filha, do seu marido, do seu trabalho, sei lá o que. Então, assim, realmente, aí me remeteu isso. Então, as mulheres às vezes falam de tudo menos, né? O homem é mais objetivo. Menos delas mesmas, né? E como é que pode ter esse diálogo com duas psicologias diferentes? Bem diferentes. Né? Como ter um entendimento? Qual a experiência que vocês têm? Tem que ter um entendimento de como funciona a outra psicologia. E a aceitação, né? Porque muitas vezes, por exemplo, como são psicologias diferentes, o diálogo é um diálogo meio que parece que não estão falando a mesma língua, né? Na verdade, um está falando uma coisa, o outro está entendendo outra, não é? Não acontece isso? Pode acontecer isso ou não? Com psicologias diferentes? Pode. Ou a expectativa também, isso é uma outra coisa, né? Você tem expectativa de uma coisa e depois a pessoa, ela parece que enfim, fica aquém dessa expectativa porque ela não te entende ou não te compreende o que você está falando, né? Enfim, está com a cabeça, enfim, tem uma outra forma de ver a coisa, né? Então, tem essa dificuldade mesmo, né, de diálogo, né, se você pega uma pessoa como, vamos dizer assim, isso que nós vimos, né, uma mulher que é mais sensível por natureza, é mais sensível, então, as coisas têm um peso, né, têm uma importância, e como o homem é menos sensível, às vezes ele não dá essa importância, na verdade, então, justamente, e aí acaba caindo nisso, no fato de ser prático, né, então dá a impressão, tudo acaba sendo algo mais prático, né,
mais prático para resolver as coisas e tal, ou também isso de você sentir que ele não percebeu o que você está sentindo, ele não percebeu o que está acontecendo com você, porque aquilo tem uma emoção por trás, tem um sentimento por trás daquilo que você está comentando, né? E depois isso é o que falava, né, de emendar uma coisa na outra e tal. Às vezes a mulher nem a própria mulher sabe nomear a emoção que ela está sentindo. Como é que ela vai exigir que o outro descubra? Exatamente. Geralmente é assim, eu me pego nisso às vezes. Nem eu sei falar o que eu estou sentindo, qual o sentimento entende? Entendi. Então, tipo, se a gente for mais racional, acho que as coisas são mais... a gente encerra um assunto para esperar o próximo, para resolver e ir caminhando, né? Exatamente. Então, depois os homens, por natureza, isso vocês sabem, né, que são, em termos de, vamos dizer assim, homem e mulher, né, os homens são mais carnais e as mulheres são mais afetivas. Não é verdade? Então, a tendência é essa, pode até ser que haja diferenças aí, mas o normal é o homem reparar mais, né, no corpo, reparar mais no aspecto físico e tal, e a mulher, ela está mais focada no afeto mesmo, né, em receber afeto e, enfim, ou manifestar o afeto, não é verdade? Então, até para entender um pouco também, né, essas diferenças, porque às vezes eu vejo que há muita discussão, né, entre o casal de namorados ou o casal mesmo, né, falando, puxa vida, mas como é que você tem esse comportamento, como é que não sei o que e tal, e aí não está levando em consideração essa diferença, né, que os homens são mais carnais, mais físicos, e as mulheres são mais afetivas, né, justamente por essa característica também da sensibilidade delas, né, de vocês. Que mais coisas? Deixa eu ver aqui que eu tenho escrito. Então, eu falava isso, né, das mais sensíveis, como nós falamos. Então, os homens são mais objetivos, então isso já falamos, são mais insensíveis, podem ser sensíveis, aquilo que falou a Dani, né? E até é engraçado que, às vezes, conversando com casais, a gente vê que o homem é a mulher e a mulher é o homem, né? Em termos de psicologia, né? Você vê o homem mais inseguro, o homem mais carinhoso, eu não sei o que, e a mulher mais seca, né? A mulher mais prática, né? Mais objetiva. Então, isso acontece também, né? Mas não é o comum. Então, você vai encontrar homens que são sensíveis, né? Mas o normal é que sejam menos sensíveis, mais passionais, mais fechados, mais fechados. Então, por um lado, é aquilo que nós vimos no vídeo. Então, que os homens, eles se desestressam não pensando em nada, né? Então, se eles estão lá calados, né, porque eles estão lá tentando descansar, né, recuperar as energias. Então, isso pode parecer que é mais fechado, né, mas não, é a forma dele descansar. Depois também ele é mais fechado. Lá nesse livro, Os Homens São de Marte e as Mulheres São de Vênus, alguém de vocês leu esse livro? Ele fala... Não. Eu li. Ainda não. Você leu, Solange? Aham. Você lembra lá quando fala que o homem, quando ele tem um problema, ele vai para a caverna? Sim, aham. Então, você lembra como é que ela fala? Tá, eu sei que é para deixar ele, não é para chegar para ele e perguntar assim, ai amor, você precisa de ajuda com alguma coisa? O que está acontecendo? Não sei o quê.
meio que é para deixar ele. É a mulher que gosta que o homem chegue para ela e pergunte o que está acontecendo quando ela não está tão bem, né? Aí ela tem a tendência a fazer isso com ele, mas ele, na verdade, quer ser deixado de lado. Aí, quando ele está se sentindo bem, ele volta normal. Volta como se nada tivesse acontecido. Quando ele resolveu o problema, né? Quando ele, na cabeça dele, ele encontrou a solução, então ele volta, né? Então, que ele vai para a caverna, ele utiliza essa imagem, que o homem vai para a caverna quando ele tem um problema, e que, por natureza, a gente não é muito de ficar perguntando para os outros, né? O que você acha, que não sei o quê, e tal, porque o homem ele tem esse instinto dele resolver as coisas, né? Ele é que tem que resolver, não são os... Justamente por isso, né, de ser um provedor, de ser alguém que dá apoio, não é? Aí, nesse sentido do apoio, é algo interessante que alguém me comentou isso, né, de que o que as mulheres mais procuram no homem, né? E foi feita uma enquete e a resposta, o resultado foi esse: apoio, né? Que é isso que as mulheres mais procuram. E você vê que isso é uma característica masculina, né, de ser enfim, né, um esteio ali, né, em termos de, enfim, né, de ser uma pessoa equilibrada, ser uma pessoa, enfim, que você pode se apoiar emocionalmente, pode se apoiar financeiramente, pode se apoiar, né, apesar de que tudo pode mudar, né, vamos dizer assim, né, a mulher pode ser mais equilibrada emocionalmente, pode prover muito mais do que o homem financeiramente, né. Então, essa procura de apoio. E o que o homem mais procura na mulher? O que o homem mais procura? Seria confiança a respeito? Sim, eu acho que é isso, né? E ter alguém que está do lado dele, né? Que é reconhecimento, não é? Alguém que está do lado dele, que o apoia, né? Que o apoia, né? Esteja em sintonia, né? Esteja em sintonia. Que confie, né? Confie, então, confia que eu vou prover, confia que eu vou resolver, né? Esses problemas e tal, né? Então, e que respeita ele, não fica insultando. Exatamente. Exatamente. Me passou uma coisa agora, deixa eu tentar lembrar o que eu ia falar em relação à diferença. Deixa eu ver se eu já lembro aqui. Já vou lembrar. Me passou agora pela cabeça enquanto a gente falava. Mais alguma coisa que vocês lembram? Diferenças? Amizade entre mulheres e amizade entre homens. Como é que vocês veem isso? Qual a diferença entre uma amizade entre homens e uma amizade entre mulheres? Por exemplo, tem gente que diz assim, que é muito difícil as mulheres terem amigas. Existe tudo, mas é que é muito fácil haver uma competição. Muito fácil haver né, em algum momento começar a surgir uma competição, comparação, e aí começa a coisa, enfim, a não fluir. Depois tem essa dificuldade entre homens e mulheres, né? Amizade entre homens e mulheres. Isso tem, hoje as pessoas, elas querem muito que isso aconteça, vamos dizer assim, não, eu tenho minhas amigas mulheres, ou eu tenho meus amigos que são homens e não sei o quê, né? Qual que é o problema disso? Tem problema? Eu acho que tem um limite essa amizade.
Exatamente. O que a gente vê pela experiência é que a amizade mesmo, né, de falar de intimidade e tal, a qualquer momento o sentimento pode começar a mudar. Tanto da parte de um como da parte de outro. Pode ser que um não tenha nenhum sentimento, né, de já, sei lá, olhando com outros olhos, mas a outra pessoa começa a ter, né, então as coisas começam a misturar. Então, na verdade, é muito difícil mesmo, né, que haja uma amizade entre uma mulher, que isso não misture as coisas. É muito difícil. Por isso que é, vamos dizer assim, é prudente que não tenha, né? Quer dizer, uma vez que um homem e uma mulher, eles, enfim, casam e vivem totalmente, né, para o outro, então precisam realmente ter uma distância com pessoas do outro sexo, né? No ambiente de trabalho, por exemplo, o ambiente de trabalho, as pessoas não têm nenhuma o normal é não ter muito freio para essa relação, para essa intimidade. As pessoas se relacionarem assim e tal, como se fossem tudo normal, tudo, né? E aí é perigoso, né? Porque se começa a ver intimidade, trocas de intimidades e tal, né? E aí vai, né? É como a Daniela falou, o limite, né? Pois é. Tem que ter um limite. Tem que tomar muito cuidado mesmo com o ambiente de Tomar trabalho. muito cuidado. E isso não está claro para as pessoas, né? Não é verdade? Quem que ensina isso para as pessoas? Ninguém. É bom. Ninguém, a vida. Ninguém, né? A vida só. A Pois experiência, né? Pois é. Mas precisaria ser falado isso, ensinado. Os homens e as mulheres, elas precisariam saber isso. Apesar de que elas acham que não vai acontecer nada, né? Não, que isso, imagina, é só uma amiga, é só um amigo, né? Qual o problema? Né? E não é assim. Não é assim. A experiência mostra o contrário, né? Muito bem, olha, se eu lembrar o que eu estava pensando aqui, eu vou ainda dar uma pesquisada a mais para a gente fechar essas diferenças. Então, isso aqui é um tema muito importante mesmo, né? Para que o diálogo melhore. Se eu conheço muito bem a minha psicologia, eu conheço muito bem a psicologia feminina, a psicologia masculina, isso já ajuda bastante. Não é só isso, nós estávamos falando lá de conhecer, como estava falando a Silva, né? Conhecer o que eu quero, o que eu gosto, o que eu não gosto, o autoconhecimento, né? Mas uma parte dele é começar a ter olhos para isso, que vocês comecem a ter olhos para as diferenças entre a psicologia masculina e feminina. Que vocês vão fazendo descobertas, assim, olha, interessante, olha só, puxa. Ou seja, não é só quem está aqui do meu lado e tal, o meu marido, o meu namorado, a minha namorada, mas que vocês estão toda hora olhando, estejam com as antenas ligadas para vocês aprenderem para que vocês compreendam depois, né? Não falar, puxa, isso aqui é uma coisa da minha namorada, do meu namorado, ele tem esse tipo de atitude. Não, isso aqui é psicologia masculina, isso aqui é psicologia feminina. Então, para você, então, já ter isso como presente para saber como lidar com essas situações, não é? Olha, hoje, as pessoas, com essa confusão toda cultural, as pessoas hoje têm se você falar para um psicólogo, vai lá numa faculdade de psicologia, o que eles vão te dizer? Que não há diferença entre a psicologia masculina e feminina. Hoje, a tendência cultural é essa, é dizer que não tem diferença. E eles são seres humanos, aí depois vai entrar nessa coisa da sexualidade, né, ideologia de gênero, achar que é só cultural, e assim por diante, né? Enfim, uma coisa é o acadêmico, outra coisa é a experiência. Gente, é sério que eles falam isso? Opa!
Mas qual é Sim. mas qual é a linha da psicanálise? Qual é o argumento deles? O argumento não tem muito, eles não têm muito fundamento. Nas ciências humanas, os fundamentos não são muito claros, né? Na verdade, o próprio direito também, né? O direito... Mas Freud, Lacan, essa galera aí toda, eles deixam claro a diferença entre homem e mulher. Mas... Cada um tem uma linha aí, mas eles não se baseiam nisso? A faculdade de psicologia? Nossa, para você ter uma ideia, eu já escrevi alguns artigos sobre psicologia masculina e feminina. Nossa, mas o que deu isso de comentários com as pessoas e falando, não, mas não é assim, não, eu não concordo, né, não acho que seja assim, eu acho que né, eu tenho essas características, né, o homem lá falando que tem as características das mulheres, e não sei o quê, né, e eu me lembro de uma moça que ela foi insistindo, e o que ela queria que no fundo, lá no em última instância que eu falasse, olha, não tem nenhuma diferença. E agora, não é a percepção, vamos imaginar que você não estudasse nada, não houvesse nenhuma parte acadêmica, não é essa a percepção das pessoas. As pessoas percebem, né, pela experiência, pela convivência, que há diferenças. Agora, enfim, depende da cultura, da moda, né, cultural. É o ambiente que a pessoa cresceu também, né? E também o feminismo, né, para que a mulher, ela se compare, né, possa não ser, enfim, não estar no estado de inferiorizado, né, então a mulher é mais frágil, isso pega mal você dizer isso, né, verdade? A mulher é mais insegura. Não, quem disse que a mulher é mais insegura? Quem disse que a mulher é mais frágil? Né? Então, enfim, é toda uma As busca... feministas prestam desserviço às mulheres. Pois é. Então, não, eu acho que também tem grandes conquistas, né, que elas fizeram. Eu acho que sim, eu acho que é só a questão do exagero no bom senso, né? Eu acho que foi feito um grande avanço, né? Porque antigamente, de fato, se você vê quem era a mulher comparada com o homem, era, né? Quer dizer, a mulher ela vivia pro homem, né? Para agradar o homem, né? Você vê, pega 100 anos atrás, era, né? O máximo que a mulher fazia era tocar piano, né? Fazer bordado, né? Nossa. E tá lá, né? Esperando o homem para servi-lo, era isso. Eu li uma biografia agora, pouco tempo atrás, de uma alemã falando isso, que ela pegou um pouco desse ambiente, dessa cultura, e ela fala de São José Maria, quando São José Maria, ele vai dizer que as mulheres, elas têm um papel importante na sociedade, tanto quanto os homens, e que as mulheres têm uma característica, os homens têm outra, então as mulheres, elas contribuem, né, ele vai falar todo esse espírito humano, né, as mulheres humanizam os ambientes, humanizam os ambientes de trabalho, os lugares, né, elas são mais delicadas, são mais preocupadas com as pessoas humanas, né, com a pessoa humana e tal, então tudo isso é muito importante, né, sei lá, toda essa coisa social, né, eu acho que tem muita mulher por trás, né, é verdade? Mas aí meio que desvaloriza o trabalho, porque eu acho assim, que antigamente a mulher não tinha vez. Né? Isso. Agora elas têm vez, mas ela pode optar também por seguir do lar, entendeu? E já é uma trabalheira, cuidar de filho, marido, sei lá, isso tudo, né? Deve ser. E então acho que o grande avanço foi isso da gente ter oportunidade porque, por exemplo, eu sou advogada, sou de um grupo da OAB, e aí um dia chegou o Dia da Mulher, aí todo mundo postando flores, né, no grupo e tal. Aí chegou uma advogada, ela super feminista, e falou, não me comparem a uma rosa, porque eu não sou frágil como uma rosa. Tipo,
Gente, quem não quer receber uma rosa, uma flor, sabe? Isso não significa que eu sou frágil ou mais frágil. Pois ou é. menos, entende? Então, acho Exatamente. que nem o machismo, nem o feminismo são bons. Tem que haver um equilíbrio. Eu não acho certo o feminismo também. Isso, exatamente. E que as mulheres têm tanta capacidade quanto o homem para desenvolver trabalhos de primeira linha em todos os campos, né? Praticamente Tem que todos. ter o poder de escolha, essa é a questão. Coisa que a gente não tinha antes, não tinha oportunidade. Logo, como é que a gente ia escolher? A única escolha era ficar em casa. Agora que a gente tem que ser respeitada, independente da escolha que eu faça, entende? Esse é o diferencial, eu acho. Agora, também eu vejo uma coisa que você está falando, está me fazendo lembrar da experiência que eu tenho atendendo mulheres, como o ambiente corporativo não é muito saudável para as mulheres, né? Que as mulheres se sentem incomodadas com o ambiente corporativo, porque é muito duro, né? O ambiente corporativo é muito, né? Metas e tal, e atrás, né? Exigência e tal, né? E como as mulheres são mais humanas, né? Então eu vejo às vezes as mulheres falando, opa, peraí, aqui não é meu lugar, vou procurar uma coisa que é mais própria, enfim, que me agrada mais, né? Então... eu conheço muita mulher que me enfrenta. mas tem, né? Tem sim, tem mulheres aí que são, né? Casca grossa. Estão super bem nesse ambiente. E não largam por nada. Não largam por nada. Uma coisa que eu lembrei, as mulheres, elas são mais fortes no sentido de suportar as dificuldades do dia a dia. Isso falava São José Maria, se eu não me engano. Elas são mais resistentes, né? Tem uma resistência grande, uma grande resistência. Basta ver, né? Porque vocês normalmente não tem um turno de trabalho, tem 2. Na verdade, é o trabalho, depois chega em casa, é a casa, é os filhos, você está trabalhando fora, né? Então, enfim, né? E nossa, e vocês estão lá, e pode o filho um tá doente, o outro não sei o que e tal. Impressionante, né? Como a resistência, a capacidade, quando nasce um filho lá pelas noites sem dormir e tal. Impressionante, né? E os homens dizia assim que talvez eles sejam mais fortes para momentos pontuais, para determinados momentos de audácia, de ousadia e tal, né? Eles vão lá e enfrentam aquela situação. Agora, pensando assim no dia a dia, as mulheres são mais fortes. Muito bem, ótimo. Eu acho que deu para avançarmos um pouco, conhecermos um pouco, e digo isso, é um aprendizado constante. Muito bom se vocês estiverem atentas todos os dias. É sempre uma experiência, né, estar com as pessoas e, né, conhecer o ser humano, né, isso é muito bacana. E cada pessoa que a gente conhece tem uma reunião lá de família, um aniversário, e reparando, né, puxa, olha só que interessante e tal, e a gente aprende muito, né, tendo tem interessante como tem gente que tem as antenas que estão todas sempre ligadas, né, está sempre antenado para esse aspecto, assim, né, e, sei lá, todos nós, né, temos antenas, estamos antenados em determinadas coisas, né. Mas Padre, diga. Desculpa, continua. Pode falar. Eu só ia adicionar uma frase que eu tenho ouvido e que eu gosto, que é o homem é a cabeça do relacionamento e a mulher é o pescoço. Que ela pode virar a cabeça dele para o lado que ela quiser, sabe? Ela tendo a sabedoria, ela consegue virar a cabeça para o lado que ela quer. Sim. Não que ela quer. Tipo, ela pode... A palavra não seria ensinar, a mulher que conduz o homem, né? Direcionar, né? Ela pode direcionar. levantar um cara quanto derrubar um homem, eu acho. Sim. Eu acho que o homem é mais influenciável, sei lá. Mas mais que a mulher, inclusive.
Mulheres são perigosas. Não, por isso que isso é muito comum falar isso, né? Que quem é o esteio da família é a mulher, né? Se a mulher está bem, a família está bem. Se a mulher não está bem, a família não está bem, né? Atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher, tem essa também, né? Aí falam que a mulher está do lado hoje em dia, né? Feminismo. E depois tem isso, né? Que fala assim, quem manda dentro de casa é a mulher. Minha mãe manda aqui, com certeza. Quem manda dentro de casa é a mulher. Meu marido fala assim, olha a frase dele, ele fala assim, lá em casa eu sou sempre o último a falar. É claro, meu bem, é lógico, minha amada. Ele é sempre o último a falar, quer dizer. Que lindo, é isso aí, amor. E as mulheres conseguem o que elas querem, não é? Com jeitinho, com muito jeitinho. O que elas querem. Então, se elas querem, né, fazer esse marido aí se transformar, elas fazem, né? Enfim, podem mudar mesmo o jogo. Então, tem um grande poder, As mulheres são mais piedosas, né, do que os homens. Isso sempre foi assim. Engraçado, me falaram assim, que antigamente, por exemplo, os homens iam à missa, mas eles saíam no meio da missa para fumar. Ai, que horror! Quer dizer, eles estavam lá mais de corpo presente do que realmente assistindo a missa, né? Qualquer coisa era pretexto para sair e ficar conversando com os amigos e tal, né? E não assistir mesmo a missa. Então, interessante, né? Todo esse lado da piedade, de fato, por quê? Porque é justamente a parte sensitiva, né? O homem é muito racional, né? Para acreditar em Deus, né? Que coisa, né? É difícil, né? Muito difícil. Não é? Dar o braço a torcer. E ter fé, se ajoelhar. Nossa, é muito difícil. Não é? Um homem que faça isso, mais difícil do que a mulher, é mais normal, o ego, né? É o ego. Exatamente, né? Pega o ego dele, isso aí, né? Exatamente. Mas tem os que, né? Sim, tem muito. Aí, qual é a explicação? É menos ego? Não, né? Tipo... vamos dizer assim, eu acho que no Opus Dei tem uma experiência muito interessante, porque no Opus Dei, como a gente faz separado homens e mulheres, a gente vê que tem tantos homens quanto mulheres frequentando. Eu frequento a casa aqui da Lagoa. Então tem muitos homens que frequentam. Então, se nas igrejas são mais mulheres do que homens, no Opus Dei é igual. É igual. Tem diferença. Mas aí, sabe qual que é? Acho que é a coisa que a gente aprende? Que para o homem tem uma forma de aproximá-lo de Deus que é diferente da mulher. Que é justamente a forma racional. E de um outro homem falando com ele. Uhum. E como ele pega o ego, então a mulher falando com ele de algo racional, não. Ele não dá o braço a torcer, né? Mas você acha que, assim, os homens evangelizam? Opa, claro. Eu sempre evangelizei na minha vida os homens. Não no seu caso. Não o padre. Comum. Não, quando você aprende, quando você chega, passa a ter fé, né? Aqui como nos homens do Opus Dei, né? Todos procuram fazer apostolado, que a gente fala, né? Então, todos evangelizam e são muito apostólicos, como os apóstolos, né? Os apóstolos lá que foram colunas da igreja. Então, o homem, quando ele está convencido da sua fé, ele é um rojão, né? Ele vai lá e fala e convence e tal. Nossa, é muito bacana. Então, o lado racional é muito mais importante. É mais importante para ele, né? E que seja um outro homem, porque para ter autoridade, vamos dizer assim, no lado racional.
pela psicologia masculina, né? Quer dizer, a mulher pode ser muito mais inteligente do que ele, mas ele não vai dar o braço a torcer. Mais difícil. Muito bom. Ficamos por aqui. Muito Vamos ótimo. na semana que vem. Sim. Então, tá bom? Obrigada, padre. Muito obrigada, padre. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau. Fiquem com Deus. Obrigada, padre. Tchau. 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 Tchau, gente. Tchau. Poucas pessoas, né? Tira o cartão lá.